Que a paz do Senhor Jesus possa estar sobre a sua vida nesse momento. Hoje aqui no nosso canal Guardando a Palavra, eu quero comentar com você uma coisa que me chamou a atenção no texto da ressurreição. Marcos capítulo 16, vamos ler o versículo 6 e o versículo 7, só 2 versículos. Diz assim: Porém ele disse-lhes: Não vos assusteis, buscai a Jesus o Nazareno, que foi crucificado. Já ressuscitou, não está aqui. Eis aqui o lugar onde o puseram. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis, como ele vos disse. Amém? Esse é o texto da ressurreição. Quando foram no sepulcro, viram um anjo. O anjo estava sentado e o anjo disse: Vocês vieram buscar a Jesus, mas ele não está mais aqui. Ele ressuscitou, como tinha dito. Aí o anjo disse uma coisa, irmãos, que me chamou a atenção. Aí o anjo disse assim: Mas ide dizer a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galileia. Lá o vereis. Mas essa primeira parte do versículo aqui, olha, do versículo 7. Mas ide, dizei a seus discípulos, vírgula, e a Pedro. Já notou isso? Mas Pedro não era discípulo também? Mas o anjo disse: Dizei a seus discípulos, vírgula, e a Pedro. Por quê? Durante muito tempo eu fiquei me perguntando por que o anjo fez essa distinção a Pedro, se Pedro também era um dos discípulos. Né? Mas então, irmãos, eu pude ver que o anjo fez essa distinção, essa citação de Pedro, que pareceu em especial, mas não. O anjo fez essa citação do nome Pedro, porque há 3 dias atrás, na morte de Jesus, que Jesus estava preso, antes de ser crucificado, nós sabemos que Pedro negou a Jesus. Negou a Jesus durante 3 vezes. 3 vezes. Andou com Jesus durante 3 anos e meio e agora nega Jesus. Negou uma vez? Não. 2 vezes? Não. Negou 3 vezes. Perguntado se conhecia Jesus, e ele disse por 3 vezes que eu não conheço esse homem. Aí quando Jesus ressuscita, o anjo vai lá comunicar aonde que Jesus ia encontrar com os discípulos. Então o anjo disse, é para dizer aos discípulos que ele vai adiante de vós e para dizer também a Pedro. Digam aos discípulos, né? E digam também a Pedro. Por quê, meus irmãos? Pedro achava que para ele tinha acabado. Como que Jesus ia aceitar Pedro de novo? Jesus sabia como estava o coração de Pedro. Ninguém sabia, mas Jesus sabia. E eu creio que Jesus fez com que o anjo fizesse essa citação do nome Pedro, porque se Jesus não tivesse mencionado especialmente o nome de Pedro, que Pedro vá também, Pedro não teria ido. Talvez quando as mulheres chegassem lá e dissessem, Jesus ressuscitou, e ele vai nos encontrar lá na Galileia, talvez Pedro não iria. Mas nesse caso, Jesus se adiantou e disse, falem também para Pedro, que ele pode ir também, que ele deve ir também. Mesmo depois que Pedro tinha negado a Jesus. Irmãos, é tremendo, né? Jesus estava deixando claro que
perdoava Pedro, que contava com Pedro de novo, que não obstante ao que Pedro fez, Jesus ainda contava com ele. Jesus ainda queria ele. Coisa maravilhosa. Esse texto mostra para nós, encoraja a gente. Mostra que não devemos errar, mas que o Senhor, Ele não nos lança fora quando erramos. Irmãos, e Pedro negou a Jesus. Pedro negou. Mesmo assim, Jesus ainda queria contar com ele. Jesus não estava disposto a lançar ele fora. É muito lindo isso para nós. As pessoas podem lançar a gente fora. As pessoas podem ser sem misericórdia. Ah, irmãos, tem muita gente que é assim. É como se elas não errassem, né? Tem gente que não dá chance de novo. Sabe? Olha, eu vou falar uma coisa para você. Tem muita gente que diz assim, né? Perdoar eu até perdoo, mas não dá mais não. Confio mais não. Não é assim? É assim. Né? Perdoar até perdoou, mas quebrou a confiança. Parece até que tem razão a pessoa, né? Mas já pensou se Jesus dissesse para Pedro: eu vou perdoar você, você me negou 3 vezes, quebrou a minha confiança, eu vou perdoar, mas você vai ser como um dos meus discípulos, mas não vai ser mais um dos 12 apóstolos. Aí é o que eu sempre digo, irmãos. Jesus não perdoa a gente como os outros dizem que perdoam. É aquele perdão que não tem mais confiança, aquele perdão que não quer mais papo, perdoa, mas não quer mais conversa. Jesus não somente perdoou Pedro, mas ele continuou fazendo parte dos 12 apóstolos. O que Pedro fez foi terrível, mas Jesus estava perdoando a Pedro. Irmãos, nós seguimos um Deus assim. Nós seguimos um Deus, você serve a um Deus, eu sirvo a um Deus que quer que a gente dê o nosso melhor. Quer que a gente faça as coisas certas, renuncie o pecado, seja crente de verdade. Não brinque, não. Seja crente de verdade, leve as coisas a sério, né? Não seja conivente com o pecado, não dê brecha para o pecado. Mas nós servimos a um Deus que não quer que a gente peque, mas, como diz lá em 1 João, primeira carta de João, se pecar, não é que vai pecar de vez em quando, mas se pecar, temos um advogado. Aleluia. Temos um advogado junto ao Pai, meu irmão. Você serve a um Deus que não quer que você peque, não admite pecado, mas ele não lança fora quando peca. Mas você sabe o que o diabo faz quando a gente peca? Ele mata a gente pela culpa. É. Se o anjo não dissesse para elas anunciarem, para as mulheres anunciarem, que Jesus fez menção de Pedro para se encontrar, para ir também para Galiléia, talvez Pedro não tivesse ido. Mas Jesus fez menção de Pedro. Diga aos discípulos e diga também a Pedro que ele vá adiante de vós. Se Jesus não tivesse feito menção, talvez a culpa matasse Pedro, aniquilasse Pedro. Talvez saindo dali, como Judas que foi enforcar-se, talvez Pedro, irmãos. A gente não sabe que destino teria. Mas Jesus não quer que a culpa mate você. Volto a dizer, Jesus não quer que a gente brinque com o pecado, que a gente dê lugar ao pecado, seja liberal com o pecado.
achando que Jesus perdoa. Não! Leve a sério sua vida com Deus, meu irmão. Sério. Mas eu só quero dizer que Jesus não te lança fora. Se por um acaso você pecar, irmão, não vá embora quando pecar não, meu irmão. O que é que você fez? Jesus te aceita ainda. Aleluia. Jesus conta com você ainda. Meu Deus, como é que eu pude fazer isso? Meu Deus. Irmãos, o diabo, ele é assim. Eu não vou dizer que ele faz a pessoa pecar, porque a pessoa peca quando ele dá lugar, né? Cada um é tentado e peca, cada um peca segundo ele é atraído pelo pecado, ele dá lugar e peca. Mas o diabo, ele incentiva a pessoa ao pecado, né? Entre aspas, dá aquela maior força, né? Mas depois, quando a pessoa peca, ele enche a pessoa de culpa. Ele faz a pessoa se sentir a pessoa mais miserável que tem. Primeiro ele diz que não tem nada não. O diabo, né? Não tem nada não. Isso é besteira. Aí a pessoa vai e faz. Depois, o mesmo diabo que disse isso é besteira, aí chega no ouvido da pessoa e diz assim, como é que você pode fazer isso? Como é que você pôde? Você crente? Você obreiro? Como é que você pôde fazer isso? Olha para aquele povo lá. Pessoal tudo santo, como é que você pôde fazer isso? E aí, meus irmãos, a pessoa começa a se sentir indigno de estar no meio da igreja. Eu estou dizendo de uma coisa que acontece. E a pessoa vai se sentindo suja, indigna. E daqui a pouco ela não quer mais voltar, não quer mais se reconciliar com Deus. Ela acha que Deus não vai querer mais ela. Mas eu quero desmascarar o diabo e dizer que realmente é verdade. Deus não quer que a gente peque. Mas se pecar, primeira carta de São João, meu irmão. Se pecar, temos um advogado junto ao Pai. Se você pecar, não vá embora. Se você pecar, não acabou para você, meu irmão. Ele pode te restaurar. Uma vez ele te levantou, tirou o pecado, te transformou. Você acha que o poder dele que te transformou um dia acabou? Quer dizer, ele te transformou um dia, ele purificou você, te perdoou. Agora, se por um acaso você precisar de perdão de novo, acabou o poder dele? Acabou a misericórdia dele? Acabou o perdão dele? Isso é muito sério, meu irmão. E vou dizer mais uma coisa para você. Infelizmente, o nosso Deus é assim. Tem misericórdia, nos perdoa. Mas eu não sei o que acontece, que tem gente que parece que quer ser mais santo do que Deus. Deus perdoa, dá uma nova chance. Mas parece que tem gente que, né, de repente seja melhor do que Deus, né? Tem gente que fica nos jogando fora. Fica nos olhando de lado, né? Perde a confiança em nós, fica olhando, fica dizendo como é que pode, né? Irmão, não podia pecar não, não podia mesmo não. Mas só que, se a pessoa pecou, fazer o que agora? Eu fico olhando, fazer o que agora? Às vezes a pessoa está na igreja, né? Aí foi lá e fez o que não devia, né? Passa por uma disciplina na igreja. Mas chega na igreja, irmão, o que eu vou dizer para você acontece. Você sabe o que acontece. A pessoa pecou, tá ali na disciplina, né? Aí chega na igreja, pessoas de dentro da igreja. O irmão chega na igreja, está cumprindo a disciplina, está sentadinho no banco. Pessoas de dentro da igreja ficam olhando para ele assim, né? Como quem está dizendo assim, meu Deus, como é que pôde fazer isso? E fica olhando a pessoa, irmão,
fica com as suas palavras, com os seus olhares, fica quase que colocando a pessoa para fora. Digo mais, tem muita gente que está fora por causa dos olhares e dos julgamentos de quem está dentro. Então tem gente que pecou. Ô, meu irmão. Tem gente que pecou e ele não tem coragem de voltar para a igreja por causa dos olhares dos outros que estão lá dentro. Meu irmão, não trabalha para o diabo não, irmão. Não trabalha para o diabo não. Olhando a pessoa com desdém, né? Julgando a pessoa. Isso é trabalhar para o diabo. Trabalha para Deus, irmão. O que é trabalhar para Deus? Abraça a pessoa. Abraça o pecador. Perdoa ele. Abraça ele. Traz ele para o meio. Assim você vai fechar a porta para o diabo. Você pecou, meu irmão. Mas vem para cá. Conversa com ele. Faz ele se sentir no meio. Né? Para que o diabo não destrua ele. Pecou, mas Deus perdoa. Quem somos nós para não perdoar? Então, irmão, olha, é tremendo essa história. Jesus falou assim, mandou o anjo falar assim para as mulheres: diga para eles que eu vou adiante deles para Galiléia, né? E lá eu quero encontrar cada um. E digam também a Pedro. Pedro também pode ir. Aleluia. De repente alguém, né? Vai que ali no meio alguém pensou: Pedro também? Será que Jesus não... Jesus estava preso lá, Jesus na hora não viu. Né? Tem um evangelista aqui, um narrador, né? Um dos 4 evangelhos, que diz que Jesus olhou para trás e viu na hora que Pedro estava negando a Jesus. Mas vai que alguém diga assim, vai que algum dos discípulos diz: Jesus não viu as 3 vezes que Pedro negou Jesus, né? E tal, por isso que Jesus está contando com ele ainda. Não, meu irmão, Jesus sabia de tudo. Mas Jesus queria Pedro ainda. Quero dizer para você, Jesus te conhece. Olha, será que Jesus não sabia que Pedro poderia negá-lo, como de fato o negou? Sabia, mas mesmo assim, Jesus escolheu Pedro. Meu irmão, Jesus já te conhecia, viu? O teu pecado não surpreende a Deus. Ele não aprova, não. Ele não aprova. Mas o teu pecado não surpreende a Deus. Não pega Deus de surpresa. Meu filho, como que você pôde fazer isso? Não. Não. Deus quer que a gente tenha uma vida santa, que a gente não peque. Mas a Bíblia diz, irmão, é Bíblia. Primeira carta do apóstolo São João: se pecar, tendes um advogado junto ao Pai. Então, meu irmão, o Senhor perdoa. É um Deus de perdão. Aleluia. É muito importante dizer isso. É muito importante. Na sua vida cristã, meu irmão, não peque. Não faça coisa que não agrada a Deus. Procure ter uma vida certa diante de Deus. Mas se por um acaso, irmão, alguma coisa acontecer, não vá embora. Não vá embora. Deus quer você ainda. Deus perdoa você. Deus ainda ama você. Deus ainda conta com você. Amém? Fique com essa palavra. Que Deus possa abençoar a tua vida, a tua casa e a tua família. Bom, em nome